Bom, gente, uma boa noite. Nós vamos resolver a questão 30 do ENAD de 2011. Essa questão 30, ela apresenta aqui uma tirinha, que ele diz assim, tirinha de Mafalda, onde você lê assim, provavelmente a professora, dizendo, minha mãe me mima, minha mãe me ama. E ali você observa no segundo quadro a criança, provavelmente aluna, observando a professora. E após, no terceiro quadro, parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. E no quarto quadro, a criança sai andando e retorna, olhando para a professora e falando, agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Então, esse quadro, ele mostra, muitas vezes, que nós, professores, devemos fazer com que essa matemática que nós ensinamos tenha significado para os nossos alunos. Devemos apresentar uma matemática contextualizada, através de problemas. É interessante a gente colocar, por exemplo, que quando na educação infantil, ou nas séries iniciais, nós começamos a fazer a adição, por exemplo, nas unidades, não tem sentido para uma criança você colocar simplesmente 2 mais 3, ou 4 mais 4, quando você, por exemplo, está só nas unidades. Então, quando você cria um problema, João ganhou 2 balas, da sua mãe e ganhou 3 bombons do seu pai, quantos doces João ganhou? Então ele vê a matemática, que é exatamente a adição do 2 com 3, sendo aplicada no problema da vida dele, do contexto dele. Então é uma matemática significativa. Muitas vezes a gente fala em conceitos significativos. Por exemplo, a gente diz para um aluno, por exemplo, do fundamental, que 2 elevado a 0 é 1. E muitas vezes o aluno pergunta ao professor, e o professor diz que é uma regra. Não, 2 elevado a 0 é 1 porque tem um significado. Nós aqui não estamos com quadro para dizer, mas, por exemplo, se você colocar 2 elevado a m menos m, que m menos m é 0, 2 elevado a m menos m, trocando 0 por m menos m, e aplicando a propriedade de potência, 2 elevado a m dividido por 2 elevado a m, onde você pode simplificar, que dá 1. Então, você faz com que aquela criança perceba que 2 elevado a 0 é 1, porque tem uma razão. Simplesmente, quando ele transforma o 0 em m menos m, 2 números subtraídos, iguais, 2 números reais, por exemplo, você, a partir de m menos m, você transforma numa divisão de frações de numerador e denominadores iguais, e você gera um 1. Então não basta você dizer para uma criança que 2 elevado a 0 é 1, porque é uma regra, e não é verdade. 0 fatorial é 1, tem significado, 0 fatorial ser 1. Outra questão, porque menos vezes menos dá mais. Existe demonstração da regra de sinal. Porque menos vezes mais dá menos, porque mais vezes menos dá menos, porque menos vezes menos dá mais. Então, existem regras. Nós temos que conhecer, certo, esses conceitos para que eles percebam que esses conceitos não caíram do céu, não é mágico. Tem realmente sentido. Existe alguma coisa por trás daquilo, disso que você está ensinando para os seus alunos, que tem sentido, que faz sentido. Então, ali está escrito assim, muitas vezes os próprios educadores, por incrível que pareça, também vítimas de uma formação alienante, não sabem o porquê daquilo que dão, não sabem o significado daquilo que ensinam, e quando interrogados, dão respostas evasivas. É pré-requisito para as séries seguintes. Cai no vestibular. Hoje você não entende, você não tem maturidade, mas daqui a 10 anos vai entender. Muitos alunos acabam acreditando que aquilo que se aprende na escola não é para entender mesmo.
que só entenderão quando forem adultos, ou nunca entenderão, a verdade é essa. Ou seja, acabam se conformando com o ensino desprovido de sentido. Vamos agora fazer uma leitura ali. Correlacionando a tirinha de Mafalda e o texto de Vasconcelos, avalie as afirmações a seguir. Nós vamos subir esse texto, né, para que a gente possa continuar. Veja bem. Item 1. O processo de conhecimento deve ser refletido e encaminhado a partir da perspectiva de uma prática social. Quer dizer, o processo de conhecimento, quando você faz esse processo de conhecimento, né, do aprendizado, você tem que refletir e alinhar ele a partir da perspectiva de uma prática social. Quer dizer, para que eu vou usar esse conceito, contextualizar? Certo? Qual é o significado disso? Quer dizer, essa prática social é a prática que eu estou falando dos nossos alunos, daquele grupo social. Então, o item 1 é o item verdadeiro. Vamos ver o item 2. Saber qual conhecimento deve ser ensinado na escola continua sendo uma questão nuclear para o processo pedagógico. Nós temos que saber qual conhecimento que eu tenho que ensinar na escola. Por quê? Porque, dependendo de alguma situação, muitas vezes você tem que priorizar um conteúdo, tá? Ou você tem que priorizar um conteúdo em relação a outro conteúdo. Né? Muitas vezes você, no seu currículo, na sua programação, você tem um tempo a seguir, você tem um contrato didático, e você tem que ter essa noção. Qual é o assunto que tem mais prioridade em relação à aplicação do dia a dia dele? Então, o item 2 é um item verdadeiro. Vamos ver o item 3. O processo de conhecimento deve possibilitar compreender, usufruir e transformar a realidade. Quer dizer, o conhecimento ele deve possibilitar isso. Tem que haver compreensão, tem que usufruir daquilo. Se ele aprendeu, não é para nada. Ele tem que usar aquele conhecimento em algum lugar. E transformar o social, transformar a vida dele, mudar socialmente, melhorar, transformar a realidade dele. Então, o item 3 é verdadeiro. O item 4. A escola deve ensinar os conteúdos previstos na matriz curricular, mesmo que sejam desprovidos de significado e sentido para professores e alunos. Pô, se não tem sentido, se não tem significado nem para o professor, e se não tem significado para o professor, imagine para o aluno. Então, o item 4 não é verdadeiro. Então, o que é correto apenas ali é o que se afirma em 1, 2 e 3. Então, nós temos, verificando as respostas, o item D, 1, 2 e 3. Então, a nossa resposta é o item D. Gente, obrigado.